e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. E então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, presidentes, capitães, os reis, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu. Amém? Eita, Senhor, amém? Essa palavra ela é quase, tem quase como se fosse uma placa dela, né, escrita dentro de cada um de nós. Porque eu tenho certeza que todos nós que hoje servimos a Deus já ouviu essa história várias e várias vezes. Amém? Todos nós, quando você fala, conhecem quem foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem pessoas que hoje nem estão dentro da presença de Deus, mas sabem quem são esses jovens. Amém? Tem pessoas que hoje talvez não servem, não vivem o Evangelho, mas conhecem essa história perfeitamente, às vezes melhor do que nós. Porque não é um simples ato, não é um simples acontecimento. A Bíblia cita para nós, irmãos, 3 jovens. É um versículo extenso, é um versículo comprido, mas ele é muito importante para cada um de nós. Hoje é um culto de jovens, mas essa palavra ela se encaixa para cada um de nós aqui nessa noite. Para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os velhinhos, para as velhinhas. Amém? Se encaixa para todo mundo hoje. Todo mundo é jovem, né, querido? Então hoje nós vamos analisar essa palavra um pouco mais com detalhe. O louvor ele já fala tremendamente, né, igreja, sobre essa passagem, e a palavra de Deus ela vem complementando que Sadraque, Mesaque e Abednego, a decisão que eles tomaram foi de não se curvar perante a igreja do céu. Vamos acordar a gente. Amém, igreja? Amém. Amém? Amém. Amém. Cada hora fica mais fraco. Igreja, vão participar. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado no fogo? Porque eles não se prostraram à imagem? Exatamente. E nós vamos analisar isso agora. Aí agora você começa a analisar. O rei chama um monte de gente. Ele sai chamando todo mundo, os governadores, prefeitos, isso, aquilo e tal, para que pudesse adorar aquela imagem. Amém, igreja? E ali se junta uma multidão, assim podemos imaginar. Amém? Ali é todo um povo que se reúne porque todos queriam ver o que o rei ia fazer, aquela estátua, queriam ver o que ele tinha construído. E ali bota todo mundo e o rei fala: Ei, quando vocês ouvirem o som de buzina e todo o som de música, vocês vão se prostrar e adorar a imagem. Amém? Porque aquilo para ele era uma oferta, talvez aos seus deuses, era a imagem dele, e aquilo ali talvez, para aqueles que o prostrariam, seria uma atitude de uma idolatria, amém? Amém. Porque é uma estátua de ouro. Amém? Ele teria levado ela. E ali, irmão, no meio daquela, toda aquela multidão, a palavra de Deus ela traz para nós que quando tocou as músicas, todo mundo prostrou e adorou. Só que aí depois veio os caldeus veio e falou: Ei, rei, você não falou que quando tocasse o som era para todo mundo prostrar? Ele fala assim. Ele fala: Então, mas tem 3 judeus ali que quando você tocou, eles não prostrou não. Aqueles homens levam para o rei e falam: Ei, quando tocou as músicas, quando tocou o pífaro, a harpa, quando tocou a guitarra, quando tocou tudo isso, nós fizemos a nossa parte, mas eles não. E aí? O que vai acontecer? É o forno de fogo. Ou seja, entregaram os 3 jovens, né? Foi alguém lá e falou para o rei: Ó, não sei se você viu, mas tem 3 ali que não fez isso não. E aí quando o rei chama eles, o rei dá mais uma oportunidade para eles, amém ou não? Amém. O rei fala: Ei, agora eu vou tocar de novo. E se prostrares e me adorares, serão salvos. Mas se não prostrar, aquele forno lá te espera. Sadraque, Mesaque olha para ele e fala: Nem vou te responder. Em confiança, amém, querido? Amém. Em
confiança de poder ver toda essa situação se formando, ver que tem um fogo ali que está pegando. Hoje a gente não aguenta um calor, né? Tem de Ribeirão que queima até os fios de cabelo da gente, imagina, está perto do fogo. E você vê que se você não se prostrar aquele mais, você vai ser lançado ali dentro. Imagina o desespero. Para nós, para eles não, eles estavam tão frios que até rebateram o rei. Amém? E ali, quando eles estavam ali, né, naquele lugar, eles falaram ao rei. Amém, igreja? No 17 fala: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Amém? O Sadraque, Mesaque vem dizer que ei, não somos nós que vamos sair dali correndo, pegando fogo. Mas se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele pode, amém? Amém. E o 18 fala: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, eles não deram a certeza que eles seriam salvos, amém, igreja? Amém, aleluia. Eles não deram a certeza de que quando eles entrassem naquela fornalha, Deus os livraria. Eles falavam: rei, se a gente entrar ali, você pode ter certeza que o nosso Deus vai nos livrar, mas se Ele não nos livrar, mesmo assim nós não vamos nos Deus, Ele pode fazer como Ele pode não fazer, mas eu vou manter o meu caminho. Deus, Ele pode fazer como Ele pode não fazer, mas eu vou manter a minha fé. Deus, Ele pode fazer como Ele não pode fazer, que eu vou manter a minha fidelidade com Ele. Amém, Isso é muito forte, não é, igreja? Quando a gente analisa isso. E a palavra de Deus fala assim, que quando esses jovens, eles insultaram Nabucodonosor, deixou ele nervoso. E ele se irou de grande ira, que o fogo que já estava quente, ele falou: agora vocês vão lá e jogam mais 7 vezes mais naquele fogo lá, que eu quero ver esses jovens esturricados. E aí eles vão e jogam e eles são atados. E a palavra de Deus fala que aquele fogo era tão forte que os homens que ataram eles eram os mais fortes do exército, mas só de estar perto eles foram queimados. Misericórdia. O milagre já começa aí, né? As coisas já começam aí. Quando a Bíblia fala que o rei, ele busca os seus homens mais fortes do exército, e quando eles chegam perto, eles são queimados, e os jovens não, já começou aí. Mas o rei ainda não conseguiu enxergar. Foi necessário que, prosseguindo mais, eles se lançaram no fogo, e o rei ficou só assistindo, amém? Porque a ira dele foi tão grande, porque aqueles jovens atentaram a ele. Falou: rei, nós não vamos adorar teus deuses, não. Nós temos o nosso Deus. E ali, como ele irou o rei talvez ficou ali assistindo aquela imagem, só que aí chegou uma hora que o rei se espantou, talvez já estava coçado nos olhos assim, né? Não sei se tinha óculos naquela época, vai saber. Não sei como é que funcionava. Se você não tivesse, o banho estava danado. E aí não ia enxergar nada, né? E o rei talvez com aquela coçada nos olhos, falou: ei, vem cá. Pô, não foi 3 que nós jogamos lá dentro? Aí ele fala: 3. Ele fala: mas eu estou vendo 4 lá, olha. Ele falou assim: eu estou vendo 4, mas eles estão andando para lá e para cá, eles estão passeando lá dentro. Amém, Cristo? E o rei fica abismado com aquilo, ele fala assim: só que não é simplesmente isso. Não é simplesmente 4. Os 3 eu conheço. Mas o quarto, ele é semelhante ao Filho dos deuses. O quarto que está com eles, ele não é deste terreno. O quarto que está com eles não é daqui, eu não vi, eu não conheço. Porque ele é Filho dos deuses. Ele reconheceu, amém, igreja? E quando eles saíram daquela fornalha, a palavra de Deus fala assim, que nem cheiro de fogo tinha neles, imagina? Estava no meio do fogo, uma fornalha queimando 7 vezes mais, e quando eles saíram dali, nem cheiro de fogo eles tinham. E às vezes a gente passa perto do fogo e você chega em casa, um cheiro de fumaça danado para sair da roupa da gente. E agora você imagina eles caminhando para lá e para cá dentro do fogo, e quando sai, sai bonitinho, sem nenhum cheiro de fogo. Amém, igreja? E aí agora eu quero chamar a atenção da igreja, porque a ministração a gente já tem, amém? O que aconteceu lá, hoje é trazido até hoje, porque isso move muita gente, isso move a cada um de nós. Mas, irmão João, hoje ninguém levanta estátua para a gente adorar. Hoje ninguém faz uma estátua de ouro, porque ela não duraria nem um segundo, amém? Ninguém é bobo, se fio de cobre o povo rouba do poste, e não estátua de ouro. Amém? Então ninguém é bobo para fazer isso mais. Só que aí,
O que hoje atrai, o que hoje nos faz prostrar? Aqui a palavra de Deus diz que talvez se eles adorassem essa estátua, não seria simplesmente um ato de idolatria. Ah, mas eles estariam adorando a imagem de um rei. Adorar a imagem é idolatria. Amém? Amém. Só que, a partir do momento que ele se prostrasse a outros deuses, ele estaria negando o seu Deus. Porque o Deus a qual nós servimos, ele diz que ele é único. E fora ele não há outro. Fora ele não tem outro para a gente poder estar adorando, poder estar buscando, a não ser aquele que é inimigo de nossas almas e tenta nos levar para o inferno junto com ele. Amém? Amém. E hoje é ele que faz a gente ter que se prostrar. Hoje é o inimigo de nossas almas, igreja, que ele vem preparando estátuas, ele vem preparando lugares, ele vem preparando terrenos. E aí a gente começa a ver o que bate com os dias de hoje, porque naquela época o rei ele chamou todo mundo. Ele chamou os governadores, chamou todo mundo que era importante e falou: ei, vem aqui para vocês verem o que eu vou fazer. Ou seja, estava todo mundo indo para o mesmo caminho. Uma multidão caminhando reto ali, né? Para poder adorar. E hoje, se a gente olhar para as coisas deste mundo, igreja, ao nosso derredor, também é uma grande multidão, amém, igreja? Também é uma grande multidão correndo para poder adorar as coisas deste mundo. Também é uma grande multidão que hoje se prostra e às vezes a gente fica com medo de ir na contramão só porque vai ter que se esbarrar em um ou outro. Às vezes você pode se esbarrar, você pode muitas das vezes colocar um ombro, o outro, sair rastejando, mas é na contramão que a gente tem que andar. Amém, igreja? Não é porque está todo mundo fazendo isso, não é porque está todo mundo fazendo aquilo, não é porque está todo mundo hoje fazendo, porque isso é normal, não é. É normal para eles, mas para quem serve a Deus não é. É normal para quem serve a este mundo, mas para aqueles que servem a palavra de Deus não é. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. E aí a gente fala, mas, né, igreja, isso quem fez foi o rei. Né, ele fez ali a sua imagem. Né? Ele criou ali uma estátua e chamou todo mundo para adorar ele. Mas uma coisa a gente diz, né, que todos caminham para o mesmo mundo. Todos querem as coisas deste mundo. Todos estão caminhando e nós temos que ser diferentes. Só que tem muita gente, igreja, e quando vê esse povo caminhando, fala que eu não posso ir. Junto com eles, não. Mas se eu der uma afastadinha e correr, ninguém vai me ver. Mas, irmão, já o que você está falando? Como assim? Nós somos um povo de Deus. Mas foi o próprio povo que Deus tirou do Egito que fez o bezerro de ouro. Amém, querido? Foi o próprio povo que Deus tirou do Egito que fez o bezerro de ouro para adorar. E às vezes a gente quer se colocar na posição de santo e achar que o que nós estamos fazendo está correto, e naquele dia não estava. O povo foi aplaudido por ter feito o bezerro de ouro ou não? Foi. Meu Deus, igreja. O povo foi aplaudido por ter feito o bezerro de ouro ou não? Foi. Por quem? E quando eles fizeram, Deus fala para Moisés: ei, desce lá que o teu povo está lá, ó, se entregando de novo. Foi aplaudido por quem? Por eles mesmo. Mas Deus concordou com isso ou não? E às vezes, igreja, a gente está seguindo caminhos onde a gente vê pessoas que estão conosco, que estão aplaudindo, e a gente acha que está tudo certo, e que esse é o caminho. Mas você já parou para imaginar o que Deus está pensando daquilo que você está fazendo? Você já parou para imaginar se aquilo que você está se prostrando hoje, aquilo a qual você tem buscado, aquilo a qual você tem se entregado? Ah, mas a irmã também faz isso, mas o irmão também faz isso, tá bom? Talvez naquele lugar tinham muitos mais judeus que se prostraram e adoraram a imagem de Nabucodonosor porque tinham medo da fornalha. Talvez naquele lugar muitos deles se entregaram e negaram ao seu Deus porque tinham medo do fogo. Amém, igreja? Amém. Mas mal sabia eles, né? Que aqueles que entraram nos reinos dos céus, meu Deus, vai ser lançado no fogo ardente, né? Um fogo que não se apaga nunca mais. Amém? Amém? E às vezes as coisas deste mundo elas nos pressionam. Amém? Quantas coisas a gente vê surgindo, né? Às vezes no meio dos jovens, quantas coisas surgem novas, celulares, coisas que atraem, né? Uma coisa que hoje faz o jogo. Hoje eu acho que é engraçado. Hoje que nós estávamos lá no solar, a nós estava saindo, tinha uma mulher na nossa frente que ela estava aqui, ó. Quando ela se deparou com uma porta ali, só levou uma trompada, né?
Olha o que o celular está fazendo com o povo. E tem gente que fala que não é nada. Eu não vou nem entrar nesse ponto também. Mas as coisas deste mundo, igreja, tem gente que tem medo de correr na contramão. Tem gente que está seguindo o fluxo ali, ó. Está todo mundo indo para cá, eu tenho que ir também. Está todo mundo fazendo isso, eu tenho que fazer também. Não é assim não. Não é porque, igreja, o mundo tem se prostrado às mentiras, às fofocas. Não é porque o mundo tem se entregado às prostituições, aos vícios, às bebidas, às drogas. Não é porque o mundo tem vendido o seu corpo, não é porque o mundo tem vendido a palavra de Deus que nós temos que seguir o mesmo caminho. Mas, irmão, tem tanta gente que faz isso. Tem tanto igreja, tem tanto povo de Deus hoje que diz servir a Deus e pratica aquilo. Por que eu não posso? Pergunta você para Deus. Pergunta você para Deus o porquê que você não pode. Mas se eu quiser, irmão, eu posso me lançar essas coisas? Amém? O livre-arbítrio que Deus trouxe para nós uns dias atrás no culto de quinta, amém? Se você quiser ir fazer, você faz. Se Sadraque, Mesaque e Abednego quisessem se prostrar, quem ia impedir eles, igreja? Ninguém. Porque se tivesse alguém para impedir, talvez teria impedido muita gente que estava ali também de não se prostrar. Amém, igreja? Amém. E às vezes, quando a gente fica com medo de negar essas coisas que vêm do mundo para as nossas vidas, às vezes a gente fica com medo porque talvez não vamos ser aceitos. Amém? Amém? Amém. Para os jovens hoje, vou ter que falar um pouco mais alto porque a igreja vai dormir. Para os jovens hoje, quando você se recusa a fazer algo, você tem medo de ser excluído. Para o povo hoje, quando você não faz o que eles fazem, você é deixado de lado. É o preço, não tem? Ah, mas todo mundo está fazendo isso, e se eu não fizer, eu vou ser o único que vai ficar sozinho, o único que vai ficar lá e eu vou estar excluído. Mas o que você prefere? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego eles decidem não se prostrar, quando eles decidem não se entregar, eles não deram a certeza de que Deus os livraria. Mas a certeza que eles viram falou: eu posso morrer, eu posso ser salvo, mas Deus é comigo. Porque eu servi Ele até o final. Amém? Então, se você segue as coisas deste mundo, se você se entrega ou não, se você é deixado de lado ou não, se você fica sozinho ou não, se você é deixado de canto ou não, Deus é contigo. Desde que você não se prostre, desde que você não se lance as coisas deste mundo, como todo mundo está fazendo. E muitas das vezes, igreja, esse povo que hoje tem se entregado a essas coisas, quando Deus traz para nós, essa palavra não é para você chegar e falar: isso aqui é para fulano e ciclano. Não, se Deus está trazendo para a igreja, é porque é para a igreja. Ah, mas esse daqui é para fulano e ciclano que está matando e roubando lá fora, ele. O dele Deus vai resolver com ele, mas o que Deus traz para a igreja é para conserto da igreja. Amém, igreja? Amém. Então nós não temos que ter medo de enfrentar um sim ou não. Às vezes a situação a qual o mundo eles nos coloca, o prato a qual ele coloca em nossa frente, querendo fazer a gente provar daquilo, a gente comer daquilo que ele traz, aquilo é gostoso, não é, igreja? Os pratos que o mundo oferece para a gente é um prato cheio de bicho, larva, tudo que é inseto, ou é uma lasanha bonitona quando você está com fome? Coca-Cola. Porque é para você cair mesmo. Igual o irmão, eu estou aqui de irmão para trazer. Jesus ele estava no deserto. Jesus ele estava no deserto. E o que o diabo oferece para ele? Eita. Porque era a necessidade dele, amém? Estava ali 40 dias já andando por aquele deserto, buscando a Deus, com o estômago quase chegando nas costas. Aí o diabo fala: ei, se tu és mesmo filho de Deus, pega essa pedra aí e transforma em pão. Amém? Porque o diabo ele vem nos tentar na nossa fraqueza, na nossa necessidade. Amém, igreja? Hoje eu te pergunto: o mundo, quando ele vai te oferecer um prato, ele te oferece um prato em vão que você não gosta, ou ele te oferece aquilo que você mais ama comer na vida? Se você um dia praticava o pecado do vício, vamos colocar um exemplo, quando o diabo, quando ele vê que você está fraquinho ali, que você veio para necessidade, ele vai vir te oferecer o pecado da mentira, ou ele vai te apresentar o vício de novo? Amém? Amém. Então, igreja, nunca pense que o diabo é bobo. Porque quando ele chegou naqueles jovens, não foi só uma vez,
O rei chega para ele e fala, chama eles aqui de novo, que eu vou tentar de novo fazer eles me adorar. Vem cá. Ó, se vocês não prostrarem e me adorar, vocês vão ser lançados lá. Então, quando tocar o som da trombeta, vocês se prostram. Foi uma vez só ou não? Foram duas. Amém? Amém. E às vezes a gente vê, né, tanta perseguição sobre a nossa vida, amém, querido? Às vezes o diabo ele vem tentar a nossa vida de tantas formas e a gente vai resistindo, mas parece que já está bom. Eu vou resistir, mas nossa, é tão gostoso. Acho que eu vou fazer só mais um pouquinho de novo. Você estava quase alcançando a bênção aqui, ó. Essa é importante de novo. Você estava quase sendo acompanhado pelo quarto filho, mas não. É Deus, aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Amém. O que nós temos escolhido viver? Não ameis o mundo e nem o que no mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo. Vocês têm que falar assim, ó. Não ameis o mundo nem o que no mundo. Amém. Oh, meu Deus. Vamos animar, gente. Vamos buscar Deus hoje. Hoje não é qualquer dia, amém, igreja? Amém. Olha quanto Deus está falando das nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Quando Deus trouxe desde a vida de pequeno Gustavo, quem foi José? Deus fez José o rei de uma grande, governador de uma grande nação. Quem foi Sadraque, Mesaque e Abednego? Ele estava sendo lançado no fogo. Quando pensa que não, Deus livrou da fornalha ardente. E é o que Deus diz para nós: resiste mais um pouco, aguenta mais um pouco, porque o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Amém? Às vezes nós queremos que seja do nosso jeito. Às vezes aqueles jovens podiam falar: ei, pode tacar lá que o nosso Deus vai tirar nós com certeza. Eu tenho certeza que Ele vai tirar. Mas ele fala: ei, o nosso rei, o nosso Deus, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não fizer isso, nós mesmo assim não vamos nos prostrar. E às vezes nós estamos fazendo coisas, e nós estamos vivendo querendo que tudo que Deus faz seja do nosso jeito. Às vezes nós estamos vivendo maneiras, nós estamos vivendo situações onde a gente quer buscar Deus somente para que Ele faça o sim na nossa vida. Só que quando vem o não, a gente se frustra e quer voltar atrás. Só que mesmo no não, a glória de Deus é manifesta em nossa vida. Não é só no sim. Amém, igreja? Amém. Não é só quando Deus ele te apoia naquilo que você está fazendo, né? Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, só que muitas das vezes para nós ela causa um choque, amém? Imagina se naquele momento, né? Por mais que esses jovens eles disseram isso, às vezes a gente fala: Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. E Deus fala: ei, então você quer, agora não. Você fala: mas Deus, eu queria. Então nem abre a boca para falar. Porque a partir do momento que você fala: Senhor, que seja feita a sua vontade, você tem que estar disposto a receber o sim ou não. A partir do momento quando você fala: Senhor, que seja feita a sua vontade, você tem que estar disposto a receber um vai, siga em frente, ou um não, volta atrás, que aí não é o teu lugar. E como nós temos reagido a essas coisas, igreja? Será que nós queremos esperar só um milagre acontecer? Nós queremos esperar só as boas novas que vêm para nós? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então mesmo que for não, mesmo que for uma coisa que a gente não espera, a gente tem que entender que isso é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. Porque Deus não vê como o homem vê. Às vezes a gente vê com olhos carnais, a gente olha e fala: mas Deus, aquilo seria tão bom para mim. E às vezes Ele analisa dentro de cada um de nós e Ele fala: eu sei, mas se eu te permitir isso, eu vou te perder logo. Glória a Deus. Às vezes a gente olha para as coisas e a gente quer almejar tanto, às vezes a gente quer fazer tanto, mas Deus fala: se eu te permitir isso, nunca mais eu vou te ver aqui dentro. Porque as coisas deste mundo, elas vêm puxando mais, cada vez mais. E às vezes sem perceber a gente já está lá fora. E aí para voltar é difícil, amém, igreja? Amém. Talvez se esses jovens eles tivessem se prostrado, depois que se prostrou, você já negou o seu Deus. Talvez depois que você se prostrou, você já adorou a outro Deus. E depois, como que seria para eles levantar e falar: ei, Senhor, eis-me aqui de novo? Ele fala: vocês tiveram duas chances, vocês teve duas oportunidades, por que não aguentou mais um pouquinho? Amém, igreja? Então as coisas que vêm sobre nós deste mundo, né, os pratos, as coisas que o diabo tem lançado sobre a nossa vida, talvez você fale: irmão, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa guerra. O mundo ele tem me oprimido demais.
O inimigo ele tem sido muito sujo contra a minha vida, irmão. Por que Deus não tira isso de mim? Ele fala, aguenta só mais um pouco. Existe só mais uma vez. Amém, igreja? Amém. Quando a gente, igual Deus trouxe há uns tempo atrás, no culto de quinta-feira, quem estava aqui lembra, amém, igreja? Da pregação sobre Eva e a serpente, amém? Quando Deus ele coloca a árvore da vida no centro do jardim, ele poderia livrar Eva de provar daquele fruto também? Ele poderia livrar. E aí às vezes as pessoas questionam, mas irmão, se não fosse para mim fazer isso, se não fosse para mim chegar até mim, Deus iria me livrar. Ele fala, mas eu permito para ver até onde você vai aguentar. Tem coisas que Deus permite que estejam ao nosso alcance. A árvore da vida talvez estivesse a um esticar de braços de Eva. E às vezes tem coisas que estão aqui pertinho de nós. Ele fala, ei, mas eu quero ver até onde você vai aguentar. Porque, irmãos, imagina se Deus ele fosse tirando de nós tudo aquilo que não podia. A gente ia ser aquele filho mimado, que não resiste nada, que não aguenta nada. E na primeiro deserto que Deus ele nos colocasse, a gente ia voltar correndo para trás, igual um louco querendo água de novo. E no primeiro momento que Deus ele viesse provar nas nossas vidas, a gente ia reprovar na primeira questão. Então, não questione, querido. Não questione esse momento. Talvez naquele momento, Deus podia ter cegado a visão daqueles homens, para que eles não viessem, não vissem, né, os jovens e eles fossem embora tudo bem tranquilo, amém? Deus ele podia ter cego a visão deles para que Sadraque, Mesaque e Abednego não fosse observado por eles, amém? Mas foi. E não foi o rei que observou alguém, veio para o rei e falou, tem 3 jovens lá que não se prostrou. Tem 3 jovens lá que não adorou. Amém? Amém. E a fúria do rei ela se levanta contra aqueles. Amém? Então Amém. nós viemos focar, igreja. Nós viemos focar naquilo que Deus tem para nós e não nos distraímos, não nos prostrarmos às coisas que este mundo ele tem oferecido para cada um de nós. Mas irmão, o que o mundo oferece? Ele oferece a mentira, ele oferece a bebida, ele oferece a droga, ele oferece a prostituição, ele oferece a calúnia, ele oferece a ira, o ódio, a raiva, o rancor, tudo aquilo que não é bom. Tudo aquilo que vai contrário à vontade de Deus é o que Ele apresenta para nós. Amém? Às vezes você vê uma questão, né, até a vingança Ele apresenta para nós, e é uma das coisas que mais tem no dia de hoje. É as pessoas querendo vingar umas das outras, amém? Mas é porque fulano de tal fez isso comigo, eu vou fazer com ele também. Muita gente hoje caminha nesse sentido, igreja. Muita gente hoje quer fazer o mal com a própria mão, quer fazer justiça com as próprias mãos. Não é assim. Nós temos que suportar uns aos outros. Não é porque o teu irmão fez isso com você que você vai fazer isso com ele também. Não é porque a sua filha, o seu filho, o seu marido, a sua esposa fez isso com você que você vai querer pagar a mesma moeda. Não é assim, não. Ah, mas tem tantos casais aí fora, é a multidão, né, que faz isso. Mas é por isso que Deus está te anunciando hoje, porque você não é qualquer um. É, Senhor, aleluia. Amém, querido? Amém. Você não é qualquer um destes que está lá fora hoje, vivendo de qualquer jeito, mas o resultado dele você já sabe, e o seu, se você permanecer firme, você também já sabe. Amém, querido? Amém. E essa mensagem que eu queria deixar para a igreja hoje, eu gostaria que a igreja ela recebesse isso em seus corações, né, levasse isso para casa, não deixasse que isso ficasse somente aqui não. Amém? Amém. Leve isso para sua casa, comece a entender, porque eu tenho certeza que com os olhos da carne você não vê, mas quando você estiver em qualquer lugar que for, se você abrir os olhos espirituais, você vai enxergar isso que Deus está te falando hoje. Se você estiver no seu trabalho, você vai ver que faz aquela turminha para fazer uma fofoca e você se retira. Se você se colocar no meio, você está se prostrando igual a eles. Você tem que se retirar. Quando você está na escola, tem aquele grupinho de amigos e amigas que vai fazer uma coisa e você às vezes tem medo de se retirar porque aquilo vai doer. Mas comece a analisar. Será que convém eu estar ali dentro e estar negando meu Deus todo dia? Ou eu sair e sentir a dor aqui no físico, mas no espiritual eu ganhar meu galardão? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então a mensagem que traz hoje para a igreja, irmãos, é suporta só mais um pouquinho. Amém? Aguenta só mais um pouco. Irmão, mas eu já resisti uma vez. Os jovens também. Aí o rei veio de novo.
Já resisti a segunda. Mas aí vem de novo. Vai resistindo. Deus está te permitindo chegar até você porque Ele sabe que você tem força para resistir. Amém? Amém, igreja? Então as palmas louvam.